Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Um programa feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, friburguenses. Bom, hoje eu vou começar o programa com uma matéria que é o que está na mídia, né, Tony e Tabata? É o que está na mídia, que é um novo cenário político. A adesão de Marina Silva ao projeto oposicionista à reeleição de Dilma é um gigantesco passo na tentativa de se mudar as coisas no Brasil melhor. Ainda que meio vacilante, Marina acendeu uma luz no túnel, luz da esperança, quer seja ela cabeça de chapa ou vice, para iluminar de forma indelével o caminho da ética e da moralidade na vida política brasileira, tão carente ultimamente desses requisitos fundamentais. Eduardo Campos, Marina Silva e Aécio Neves vão formar o time da oposição para enfrentar esse estado de coisas que travam o país em todos os sentidos e levar o jogo para o segundo turno. E a nossa esperança de novos ares, novos dias neste cenário de maus exemplos. Que a responsabilidade contagie o novo quadro sucessório e transforme radicalmente as práticas políticas de hoje para o bem da democracia nacional. Penso que a hora da virada está chegando, dando ao nosso país a esperança única de não ficar eternamente sob o controle de um só partido, enquanto os outros têm somente a tarefa de referendar as decisões do PT. A adesão de Marina ao PSB caiu como uma bomba no colo dos petistas, que vislumbravam a reeleição de Dilma no primeiro turno, Tony. O segundo turno já está aí, né? Não vai ter mais jeito. Você acha que não tem mais... Com essa filiação dela ao PS, e quem viu ontem o discurso dela de filiação, que não é um projeto de poder pelo poder, e sim um projeto de melhorar todo esse estado de coisa que está aí. E que a rede continua, né? Ela não conseguiu para as eleições, né? É verdade. Mas continua em busca... Preparando para registrar o partido dela, lógico. O que a senhora acha da Marina lá no PSB, doutora Tabata? Olha, Dilma que se segure, porque essa mulher vai vir com toda a força. Aliás, o Niedo e Tony, o fato de não terem aprovado o partido dela, dizendo que faltavam não sei quantas mil assinaturas, foi exatamente uma tentativa de se tentar frear a candidatura da Marina. Agora, a Marina, nesse partido, junto com o Eduardo Campos, governador de Pernambuco, vem aí para abalar as estruturas políticas do Brasil. Não. E ele, Niedo, eu estava vendo a TV Senado agora à tarde, porque quando o Pedro Simon sobe a tribuna, sim, é brincadeira, né? E ele fez lá um pronunciamento histórico. E ele lembrou muito bem, o Eduardo Campos, ele é neto do Miguel Arraes. Ele é neto do Miguel Arraes. Eu não sabia também. Não. Bom, eu vou trazer aqui uma matéria que eu vou pedir à nossa técnica para colocar no ar, sobre um problema seríssimo sobre IPTU cobrado no município de Nova Friburgo. Um caso que aconteceu com uma pessoa que veio aqui e me deu uma entrevista explicando todos esses detalhes. Eu vou botar a matéria no ar e depois dos senhores verem a matéria e verem as explicações da matéria, eu vou também continuar explicando. Por gentileza, técnica, me coloque a matéria. Bom, hoje eu estou aqui com o senhor Ilmar Maia Pinheiro. O senhor Ilmar Maia Pinheiro tem um problema seríssimo que está acontecendo com ele na Prefeitura de Nova Friburgo, que eu vou
mostrar aos nossos telespectadores e depois o senhor Ilmaia vai explicar com maiores detalhes. Olha só, minha gente. O senhor Ilmar Maia, em 2007, teve o valor do IPTU em R$ 11.877,20 e pagou R$ 113,37. Em 2008, o valor venal passou para R$ 113.683,13 e o pagamento do IPTU passou para R$ 779,51. Em 2009, o valor venal aumentou para R$ 122.003,13 e o pagamento, logicamente, também aumentou para R$ 836,46. Quando se chega assim, em 2010, sem nenhuma explicação, difícil até de se explicar, o valor venal do imóvel dele foi desvalorizado e caiu para R$ 56.052,65 e com um pagamento do IPTU de R$ 429,84. Em 2011, tornou a aumentar o valor venal do apartamento para R$ 59.460,35, com um pagamento de R$ 410,56. Quer dizer, uma confusão generalizada. Quando chega assim em 2013, aí acontece mais confusão ainda. De 59 passou para 63.419,81 o valor venal e o pagamento 437,71. 2013 foi para 67.217,02 o valor venal e o pagamento R$ 463,91. Então, os senhores verem o disparate nesses anos aqui que eu coloquei do seu Ilmar Maia Pinheiro, da residência dele lá em Amparo, e o que está acontecendo na prefeitura, e que ninguém, o senhor Ilmar vai explicar, que ninguém sabe explicar o que aconteceu. Nesse meio tempo, o que o senhor Ilmar fez? Entrou com um processo administrativo na prefeitura para questionar. Assim, em 2007, o valor venal dele era R$ 11.877,20. Em 2008 passou para 113, em 2009 passou para 122. Ora, é um disparate muito grande, ele se assustou com isso e entrou com um processo administrativo em 2010, pedindo uma revisão dessa situação toda. As coisas vieram acontecendo, ele não obteve nenhuma resposta da prefeitura e quando chega em 9 de janeiro de 2013, ele toma conhecimento que o processo dele foi deferido, que ninguém sabe que deferimento foi esse e ao mesmo tempo foi mandado para o arquivo. Olha, minha gente, é brincadeira o que está acontecendo. E em 8 de novembro de 2012, entraram com uma ação de cobrança do IPTU. Quer dizer, o camarada fazem essa confusão toda. O cara entra com pedido administrativo, não dão a solução do pedido administrativo. Antes de darem a solução, que só foi no ano de 2013, e que deferiram, ninguém sabe qual foi o deferimento, e mandaram para o arquivo, em 2012, antes de terminar um processo administrativo, entram com uma ação de cobrança na justiça, que ele também não sabia, que ele também que não foi citado, não foi notificado, não sabe de nada. E aí, o senhor Ilmar Maia, logicamente, procurou a prefeitura e a prefeitura, meu amigo, as informações foram as piores possíveis e agora o senhor Ilmar Maia vai explicar aos senhores o atendimento na prefeitura e o que foi explicado a ele lá na prefeitura dessa confusão toda que eu estou colocando para os senhores. Por gentileza, senhor Ilmar. Bem, Nedo, eu fui à prefeitura realmente saber até do andamento do processo, porque até dezembro de 2012 não tinha nenhum movimento. Tanto é que eu tenho uma certidão aqui, que eu tirei de certidão negativa, que tem alguma execução em meu nome. Então eu peguei e fui até a Secretaria de Fazenda, que é o órgão responsável por essa aberração aqui que está aqui desses IPTUs. Meus IPTUs estão todos pagos, exceto 2008 e 2009, quando eu
pedi uma revisão desses 2 anos. Por quê? 2008 eu fiquei o ano todo reclamando sobre esse aumento absurdo. Do IPTU e do valor venal. 2009 eu também reclamei tudo, um modo de você procurar a Secretaria de Fazenda e fazer a sua reclamação, que naquele momento ninguém tomou providência. Quando foi em 2010, alguém, até advogado, falou para mim, não, você está reclamando de boca. Na prefeitura, eles ouvem, mas não tomam conhecimento. Então, fiz um processo administrativo, já em 2010. Para quê? Para que essa situação de 2008 e 2009, essa discrepância do IPTU, fosse analisada tecnicamente. Então, eles arrumaram uma empresa terceirizada, a Milênio. E a Milênio chegou lá e achou que realmente estava errado. Até a metragem e tudo mais, houve um erro. E então, houve esse erro, mandou para a prefeitura. A prefeitura, em 9 de janeiro, deferiu o meu pedido. Houve deferimento dizendo que eu suponho que eles me deram razão da reclamação. Mas, teve procedência. Um minutinho só, senhor irmão. O senhor não tomou conhecimento por escrito da decisão desse processo administrativo? Não. Tudo bem, pode continuar. Dia 9/1, eles deram a decisão, deferiram, e 9/1, eles mandaram para o arquivo sem que eu tomasse conhecimento, porque a lei é clara, existe, a lei diz que você tem o direito à ampla defesa e o contraditório, já que está se falando em processo administrativo. Não é diferente do processo judicial, nessa parte. Então, você tem o direito de saber o que eles deferiram, qual foi o deferimento, até porque você tem que questionar também. É a ampla defesa do questionamento, entendeu? Então, não me deram esse direito à defesa, então jogaram para o arquivo. O funcionário lá da Secretaria de Fazenda de Seu Mar, houve realmente um erro, e esse erro partiu de mim, porque eu que lido com isso. E no momento, eu não me lembro até o nome do funcionário, que foi há pouco tempo, eu estava mais, quando eu soube que havia um processo contra mim, e na vigência do processo administrativo, não esperaram terminar o processo administrativo. Ano passado, entraram com uma execução fiscal, como se eu fosse um caloteiro, que eu não estivesse pagando o IPTU. Eu quero pagar o IPTU justo. Tanto é que a propaganda no próprio IPTU diz IPTU justo. Está aqui, ó, IPTU justo. Eu quero pagar o justo. Eu não quero pagar o IPTU com uma discrepância tão grande como estava no meu IPTU. E assim deve estar a maioria dos moradores em Nova Friburgo. Uma cidade que já vem sofrendo, né, com o caos da chuva de 2011, para cá, nada foi feito, está se fazendo as coisas aqui muito além da expectativa da população, e vem a prefeitura, não te dá nenhuma satisfação, como se você fosse coisa, não fosse gente. Então, nós somos gente, nós lidamos com gente. E eu quero uma resposta da prefeitura, do prefeito, da Secretaria de Fazenda, sobre esse problema do IPTU, que está alarmante, está discrepante. Eu quero pagar coisa justa, porque eu não ando errado, meu IPTU está pago. 2011 está pago, 2010 está pago, 2011 está pago, 2012 está pago, 2013 está pago. Agora, veja bem, como que em 2013 eu pago um IPTU mais barato do que 2008? Isso não existe. Isso não existe. Os anos vieram, as correções vieram, então não existe isso. Aí, na prefeitura, disseram para mim, olha, não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Aonde que eu me socorri? Da ABAC, que é uma associação de defesa do consumidor, aonde a prefeitura também está enquadrada no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que o ente público também responde no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, entendeu? Então, como ela é uma prestadora de serviço nesse momento aqui do IPTU, ela está enquadrada no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu fui à ABAC, e lá na ABAC, o Niedo tomou conhecimento dessa minha reclamação, onde teve procedência na minha reclamação, eu não estou reclamando à toa, mas quero uma coisa justa.
uma coisa justa, porque nós, friburguenses, porque eu tenho o título de cidadão friburguense, nós estamos sofrendo com as chuvas de 2011 e que até agora nada foi feito. Bom, o senhor Ilmar colocou as explicações dos acontecimentos do que ele tomou conhecimento lá na Secretaria de Fazenda, na Prefeitura de Nova Friburgo, e saiu de lá sem nenhum documento e sem nenhuma explicação plausível. O que se mostra aqui é o seguinte: em 2007 o valor venal dessa casa era 11 mil reais, em 2008 ela foi para 113 mil reais, em 2009 ela foi para 122, em 2010 ela cai para 56, em 2011 ela sobe para 59, em 2012 ela sobe para 63 e em 2013 ela sobe mais um pouquinho para 67. Minha gente, isso aqui é uma bagunça generalizada e eu não acredito que tenha alguém dentro da prefeitura que saiba explicar isso, até porque o funcionário que o senhor Ilmar não recorda o nome, disse que realmente houve um erro e que ele foi uma das pessoas que errou. Se houve um erro, a prefeitura tem que consertar, tem que legalizar essa situação e cabe ao senhor Ilmar questionar judicialmente alguma coisa contra a prefeitura. Isso aí é um problema que é do senhor Ilmar e ele que vai decidir o que vai fazer, o que não vai fazer, porque a ele cabe essa decisão. Senhor Ilmar, eu quero agradecer aqui o senhor ter me procurado, agradecer essa consideração que o senhor tem com a BAC, agradecer ao senhor por ter vindo aqui prestar essas informações aos telespectadores e ao povo friburguense. Bom, eu na Secretaria de Fazenda, eu até esqueci de dizer no momento aí atrás, que lá o funcionário faz uma classificação do seu imóvel, é classificação 1, 2 e 3. Ele coloca do jeito que, se a prefeitura quiser arrecadar mais, ela bota o seu imóvel no patamar do valor venal para cima. Se não interessar, bota para baixo. Então, eles fizeram esse remanejamento comigo, né? Dá a impressão que eu estou morando lá na minha área, é uma área rural, né? Não é uma área urbana ainda. Lá onde que eu estou morando é Amparo, é no final da rua de Amparo, então eu não tenho que pagar igual quem paga aqui no centro da cidade. Isso que aconteceu, Nedo, é isso que está acontecendo. O funcionário remaneja o seu imóvel, classe 1, classe 2, classe 3, a melhor bel prazer dele, a melhor maneira que ele pode fazer. Então, eu queria deixar isso registrado, porque não é assim que se faz política, né, territorial, aonde que a gente precisa ter realmente um governo que tome conta da população e que ouça ao povo, ouça a população. Não precisamos ir para a rua, porque a gente vai lá reclamar, tem que ter uma solução da reclamação. Eu saí da prefeitura sem uma cópia do processo administrativo, porque estava arquivado. Se eu quisesse desarquivar, eu tinha que pagar uma outra taxa para desarquivar o processo. Coisa que eu não vou fazer, porque o direito está aqui, foi deferido, foi a meu favor, então a prefeitura tem que resolver esse problema. Bom, obrigado, senhor Ilmar, pela sua entrevista. E quero dizer que agora o senhor Ilmar colocou mais um adendozinho, né? A classificação dos imóveis é feito ao bel prazer da prefeitura. Que beleza, né? Que prefeitura, que município de Nova Friburgo. Gente, aonde nós estamos? Quando eu digo que essa cidade é uma cidade atípica, eu tenho certeza a cada dia que passa que eu não estou errado. Muito obrigado, Niedo, do programa Em Defesa do Consumidor. Bom, os senhores acabaram de assistir a matéria aí do senhor Ilmar Maia Pinheiro, onde ele deu uma explicação de tudo o que aconteceu na prefeitura. Só para esclarecer um pouco mais, para poder a doutora Tabata e o Tony falar sobre esse assunto, eu vou só acrescentar alguma coisa para ficar mais claro. O que aconteceu? Em 2007, botaram o valor, Tony e doutora Tabata, em 2007 botaram o valor da casa dele de 11.877. Em 2008, botaram para 113 mil reais. Eu não vou falar os arredondados. Em 2009, botaram para 122 mil reais. Em 2010, voltou a 56 mil reais. Em 2011, subiu para 59 mil reais. Em 2012, botaram para 63 mil reais. E em 2013,
67 mil reais. Aqui eu entendi o seguinte, a casa dele ou estava na Rocinha ou estava na Barra da Tijuca pelos valores do IPTU. Ou na Vieira Soto. Ou na Vieira Soto ou na Rocinha. Eu acho que ele morou algum tempo na Rocinha e algum tempo na Vieira Soto. Bom, em 2010 ele ingressou com aquele processo administrativo que ele acabou de explicar ali e esse processo veio rolando e só saiu uma resposta que ele não tomou conhecimento no dia 9 de janeiro de 2013, que ele diz que foi deferido a favor dele porque o funcionário teria dito para ele. E em 2012, antes de terminar um processo administrativo que ele estava realmente questionando esse assunto, entraram com uma ação de cobrança do IPTU e que também ele até hoje não foi notificado, nem sabia que tinha essa ação contra ele. Então, os senhores verem, agora, quem é o responsável pelo ato de desorganização e prejuízo ao proprietário do imóvel? Como sempre, minha gente. Tomara que esse caso tenha um responsável. Como sempre, não tem responsável. Como sempre, o povo que fica prejudicado. E agora, o senhor Ilmar vai decidir lá com o advogado dele o que ele vai fazer, como é que ele vai questionar isso. Tony, e sobre esse assunto aí, o que você teria para colocar para a gente? Isso aí é a péssima administração, né? Um ano... 11 mil reais no outro ano. Eu me lembro que andou uma firma terceirizada aí fazendo um levantamento. O senhor Ilmar até falou na matéria, tal de Milênio, eu não sei que firma que era, eu sei que arrumaram isso aí. E essa confusão pode ter sido. Agora, o estranho é falarem, como é que é o nome dele, seu Osmar? Seu Ilmar. Seu Ilmar, que tinha sido deferido a favor dele, tinha ido para o arquivo morto e ele não recebeu nada. É estranho aqui, em prefeitura, nada de boca valha, tem que ser tudo no papel. Doutora Otávio. Não, detalhe, deferido, sem comunicação Não, e nada. ainda entra com um processo judicial contra ele. Antes de acabar o Antes de acabar o administrativo. administrativo. Isso nunca, o erro já começou por aí, porque se você tem um processo administrativo correndo, você tem que encerrar o processo administrativo e dependendo da resposta, é que se vai propor um processo judicial. Entendeu? No caso do seu Ilmar, pelo que ele falou, foi um processo administrativo correndo e automaticamente um judicial. Então, pior cobrando ainda. o IPTU dele de 2008 e 2009. Pior ainda. O seu Ilmar, ele tem que procurar lá os advogados dele, né? E entrar com uma ação na justiça requerendo que o juiz oficie a prefeitura que apresente cópia desse processo, né, que desarquive esse processo, apresente em juízo esse processo e com a cópia desse processo, sendo realmente a decisão favorável a ele, ele vai se defender lá no processo de execução lá da dívida ativa, ele não vai nem poder pagar a taxa de baixa do processo. E, geralmente, quando você faz o acordo lá do IPTU lá, você paga a taxa de baixa. Isso. No caso do Ilmar, ele não vai nem poder pagar. Por quê? Porque o processo foi feito de forma errônea. Ele não tem culpa. Ele estava discutindo aquilo lá, administrativamente. Um processo de 2010. O problema começou em 2007. Quer dizer, nós viemos 2007, 2008 com um governo. 2009 até 2012 com o outro. Veio a sair a resposta no governo atual, em 2013. E acontece essa bagunça. Que é isso, o seu Ilmar ele tem que entrar rapidamente com esse processo e pode também entrar com uma ação de consignatória, que é aquela que a gente fala de pagar em juízo aquilo que efetivamente ele deve. Entendeu? Porque se ele falou que foi deferido, o que significa deferido? Que o pedido que ele fez de revisão daquele IPTU de 2008 e 2009, efetivamente, ele foi aceito. Entendeu? Mas aí, como o processo foi deferido automaticamente arquivado, que não deveria, né? O senhor Ilmar deveria ter recebido um telegrama solicitando comparecimento dele lá na prefeitura para tomar a ciência da decisão do processo administrativo a favor ou não, mas pelo que ele informa, a favor dele, e isso não ocorreu, então ele agora vai ter que pleitear na justiça a apresentação desse processo e correr atrás dos seus direitos. Se quer ainda, por sinal, quem sabe ainda ganhar uma indenizaçãozinha por conta disso. Então tá aí, está explicado aí pelo Tony, pela doutora Tabata, a situação do seu Ilmar. É realmente uma situação revoltante, uma situação grave e desagradável, né? Mas a gente tem que trazer e mostrar aos nossos telespectadores. A semana passada eu esqueci de trazer
a água lá do loteamento Tiradentes. Eu agora falando desse processo do senhor Ilmar, que também é lá no loteamento Tiradentes, e essa semana eu não esqueci, a água está aqui, ó. Essa é a água, essa aqui, minha gente, é a água que é fornecida diariamente pela concessionária de água e esgoto para o loteamento Tiradentes. Essa água que eu estou mostrando aqui, ela é fornecida diariamente lá no loteamento Tiradentes. Se os senhores tiverem alguma dúvida, é só ir lá em qualquer residência no loteamento Tiradentes e pegar essa água na torneira, que os senhores vão ver que é essa água que eu estou mostrando aqui. E eu já pedi aqui no programa e vou pedir de novo. Gente, os senhores que têm outros lugares, que tem essa água aqui imunda, nojenta, que não serve para nada, tragam a amostra para mim, para me mostrar ao povo friburguense. Porque nós sabemos que não é só lá no Amparo, lá no Tiradentes, tem outros lugares que a água está igual ou pior aí que essa água daqui. Tragam para mim mostrar à população, para a população tomar conhecimento de que essa concessionária de água e esgoto faz com o povo friburguense e que ninguém toma nenhuma providência. A gente traz as coisas aqui, mostra. Não é a primeira vez que eu estou trazendo essa água aqui, eu já trouxe de outra vez aqui, quando ela foi captada. Ela estava sendo captada quando eu mostrei aqui, entendeu? Então, tragam essas águas aqui, me mostrem aqui que eu quero mostrar à população. Vamos ver, vai ter uma hora que nós vamos ter que convencer a essa administração pública que alguma coisa tem que ser feita. O povo não pode continuar sofrendo dessa maneira. O povo não pode continuar usando uma água dessa. Ah, mas serve para lavar roupa, não serve para nada. Essa água imunda aqui não serve para nada, minha gente. Nem para lavar quintal. Nem para lavar quintal. A senhora falou bem, doutora Tábua. Não é, Tônia? Quer dizer, é um absurdo isso aqui. Minha gente, eu trouxe um assunto aqui que é importante para muitas pessoas. Vítimas de acidente podem escolher o fórum para a ação de cobrança do seguro do DPVAT. O seguro do DPVAT é aquele seguro que a gente faz quando a gente renova a licença do carro anualmente, que a gente paga o seguro do DPVAT. Que eu entendo que aquele seguro a gente teria que escolher a companhia de seguro que a gente quisesse fazer aquele seguro. Mas não, aquilo é colocado dentro da receita e a gente é obrigado a pagar aquilo, eles enfiam aquilo de goela abaixo na gente e fazem, não sabemos aonde que eles fazem, como é feita essa jogada do seguro do DPVAT. Como é um seguro e sou eu que estou pagando, eu entendo que eu teria o direito de fazer na companhia que eu quisesse, mas não é assim. Aqui não funciona aqui, eles jogam goela dentro. Logicamente, quantos carros tem na rua e quanto isso roda de dinheiro por aí. Uma fortuna. Na cobrança de indenização decorrente do seguro DPVAT, constitui faculdade do consumidor autor escolher entre os seguintes fóruns para ajuizamento da ação: o do local do acidente, o do seu domicílio ou o do domicílio do réu. A decisão é da segunda seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial interposto por uma consumidora. A tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, que é o artigo 543-C do Código de Processo Civil, deve ser aplicada a todos os processos idênticos que tiveram tramitação suspensa até esse julgamento. Só caberá recurso ao STJ quando a decisão de segunda instância for contrária ao entendimento firmado pela seção. Em decisão unânime, os ministros do colegiado entenderam que, como o grupo do DPVAT tem finalidade eminentemente social, é imprescindível garantir à vítima do acidente amplo acesso ao Poder Judiciário em busca do direito tutelado em lei. Isso aqui, doutora Tábara, estava preso por aí, tem N processo preso, porque estava para ser decidido como é que isso aconteceria. Agora foi decidido e agora todos os processos têm que seguir essa decisão. Não, com certeza, Nido, porque a pessoa que tem o direito ao DPVAT, ela escolhendo o foro, quer dizer, ela escolhendo o local onde vai tramitar o seu processo, é muito mais interessante. Mas isso vai acontecer quando, por exemplo, eu sou de Nova Friburgo, sofro um acidente em Bom Jardim, através de um outro veículo da comarca
da cidade de Cantagalo. Então, ali eu posso escolher. Como eu moro em Nova Friburgo, eu posso escolher colocar o meu processo dentro do fórum da comarca de Nova Friburgo, né? Eu também posso escolher que meu processo tramite na cidade de Bom Jardim, que foi aonde eu fiz, onde eu sofri aquele acidente. E também posso escolher a cidade de Cantagalo, que é onde mora o réu do meu processo, que é a pessoa que antes, que provocou o acidente. Antes não. Antes, pelo fato de eu morar em Nova Friburgo, o meu processo do DPVAT só poderia correr aqui em Nova Friburgo. Em Bom Jardim, correria o processo do GECRIM, o processo relacionado ao acidente de trânsito. Essa decisão é um passo muito importante dentro do Poder Judiciário. Apesar de acontecerem certas decisões, como aquela do mensalão em relação aos agravos infringentes, que muito nos decepcionou, acontecem decisões como essa que possibilitam a você escolher aonde demandar a ação e aonde correr atrás do seu DPVAT, entendeu? Muitos vão, por comodidade, escolher que essa ação tramite ali aonde você resida. Mas nada impeça que você escolha o domicílio onde mora o réu ou o domicílio do local do acidente. E agora facilitou a população. Muito mais. Muito mais, né? Está abrindo o acesso à população porque, até chegar ao fórum. Até porque se luta, né, Otônio, com poderosas empresas de seguro. Que esse corporações esse seguro é feito pelo próprio governo, que a gente nem sabe como é que funciona. Quando a gente poderia fazer, teria o direito de fazer o nosso seguro, porque nós é que pagamos. Não, qual é o critério? Qual é o critério para uma empresa só fazer todo esse seguro? Qual é o critério? Junto ao governo estadual? Antigamente era um consórcio, né, de empresas. Então, quando você sofria um acidente, você poderia escolher qual a seguradora para propor ação. Hoje não. Hoje, quem tem um veículo sabe, uma moto, um caminhão, um carro, não sei. Pega o verdinho do carro ali e dá uma olhadinha lá embaixo. Seguradora líder de seguro DPVAT. Então, quer dizer, a responsável pelo seguro DPVAT no estado do Rio é a líder. Não é a líder loja, não, tá? É a líder seguradora. Então, quer dizer... você também... Mas qual o critério para ela monopolizar isso? A gente não sabe. A gente não sabe. O que é? É licitação? Não, a gente não sabe qual é o critério. Qual é o critério da escolha? Não tem. Não tem. Tem que ter, ué. Mas não tem pode, critério. é órgão público. Ô, Tony e doutor É órgão Astaba. público, não, gente. sabe por que não tem critério? Não se sabe. Não, peraí, deixa eu colocar. Acha-se que não tem critério. Não, deixa eu te mostrar onde está o erro. O erro não está no critério, não. O erro está muito antes do critério. Porque quando eu faço um seguro particular do meu carro, eu escolho a seguradora, vou lá e pago e faço. Quando eu faço o seguro do DPVAT, que eu é que pago, eu também tinha que fazer da mesma fórmula. E não o Estado é que tinha que fazer para todo mundo. Então, mas qual o critério que o Estado adotou para ser só uma empresa? Como é que leva? O critério é ele fazer onde desconhecido? O critério é ele desconhecido? Não, o critério é ele fazer onde ele quiser, para ele fazer a mutreta dele e levar a grana, porra. Eu sei, mas como é que uma empresa só pode? Qual o critério de escolha? Não tem. Não tem? Não tem? Eles botam para quem quiser, pô. Não tem? O Estado bota para quem quiser. O Tony é dono de uma seguradora. Vou botar para o meu amigo Tony. É assim que funciona, meu filho. Agora, duas observações com relação a esse seguro DPVAT. Infelizmente. Não, mas é assim que funciona. Nós estamos no estado da Guanabara com o governador Sérgio Cabral, pô. Guanabara não. O estado do Rio de Janeiro com o governador Sérgio Cabral. Duas observações. Não é assim que funciona. Duas observações. Você só pode ingressar em juízo depois do processo administrativo ser exaurido. Quer dizer, você tem que entrar com o processo administrativo junto ao DETRAN e ali você tem que tentar rever o seu dinheiro. Lógico, claro, evidente que o governo não vai querer pagar aquilo que ele determina. A Constituição Federal, ela é clara, ela diz lá que em caso de morte ou perda total de um membro ou de um órgão, o seguro é pago em 40 salários mínimos. A seguradora, qualquer uma delas, como agora nós estamos falando da líder, ela traz uma tabela. E essa tabela, é claro que ela
atinge, ela fere, ela é inconstitucional em relação ao que reza a Constituição Federal. Então, se você não se sentiu satisfeito com aquilo que você recebeu e já tem o processo administrativo, então aí você pode ingressar com o processo e correr atrás do seu seguro, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está indo não pelo que reza a tabela, mas sim pela Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Bom, dentro da colocação da doutora Tabata, é o seguinte, nós estamos no Brasil, estamos no Rio de Janeiro, estamos governados pelo Sérgio Cabral, e aí eles fazem da maneira que eles querem. E pagam também da maneira que eles querem. Então, todo mundo que recebeu o seguro DPVAT, recebam, mas procure o advogado, procure a Defensoria Pública, que vão questionar, que com certeza os valores estão errados. Não é isso aí, doutora? Com certeza. Porque a doutora Tabata colocou, e é verdade o que acontece. Mas vamos lá. Eu vou pedir à nossa técnica agora que mostre o grande homem desse país, atualmente, rasgando a Constituição. Se esse homem rasgou a Constituição, meu amigo, se não mudar isso aí, acabou o Brasil. Faz favor, nossa técnica, por gentileza. Vamos deixar um pouquinho mais para frente? Ou vai dar para mostrar agora o Joaquim Barbosa rasgando a Constituição? Olha, minha gente, quando esse homem rasga a Constituição, o que vem por aí depois disso, nós não sabemos, né, Tony e doutora Tabata, né? Isso é um absurdo, né? Ó, tá lá. Mas isso foi o que aí, minha aconteceu. gente, não sou eu que fotografei, não, está na internet. A internet está mostrando isso. Se é mentira ou se é verdade, é da internet. O mundo todo está vendo isso aí. Mas foi o que isso daí, Nido, aconteceu após a votação dos embargos infringentes. Infringente, após em que o Celso de Mello aprovou que os mensaleiros lá tivessem direito à revisão, quer dizer, o Supremo revisar a própria decisão. Quer dizer, você rasgou ao permitir que se fosse dado o direito dos embargos infringentes, você rasgou o que rege a Constituição Federal. É verdade. E que é, um que é a nossa órgão máximo, né, a nossa lei maior. E rasgada ali, ó, tá rasgada ali. Bom, tá aí. Já que nós estamos mostrando o ministro Joaquim Barbosa, mostra aquele carro da Altran pra gente também, pro telespectador também conhecer. Olha lá. E lá é um carro da Altran, onde o agente da Altran parou, abriu a porta, devia estar calor, e está tirando lá um... Ele é conhecido lá. Eu não sei quem é, mas está tirando um... Não, ele é conhecido, isso é normal. Está tirando um ronco. Olha lá o gordinho do Felipe lá, que é em frente ali, a oficina lá. Né? Olha lá, estava cansado. Ali naquela figueira. Estava cansado. E outra coisa, o carro está parado em faixa amarela, hein? Vocês nem repararam isso. Estacionamento proibido. E ali não tem placa dizendo que é permitido. Parada, estacionamento proibido, está pintado de amarelo. Amarela. Ele estava cansado que deve ter multado muita gente ali pela Alberto Brown. Foi até lá o cônego, deu uma paradinha, abriu a porta para entrar um ventinho e está lá tirando o seu ronco. Aí, quando se fala da autarquia de trânsito, eles ficam zangados, mas está aí, ó. Ô, Niedo, tá pior aí. Que isso aí, para todo mundo ver. Já que você está falando de cônego e tem que se falar de via expressa, posso me expressar fica aqui? Fica à vontade. Tony. Ali tem um aterro criminoso, são 3 crimes. Primeiro que é uma invasão do parque municipal. O aterro não para, está aterrando à beira do rio, à margem da pista de descida para a olaria da Via Expressa. Ninguém faz nada, ele está imprensando o rio Cônego para outra margem. Ninguém vai lá, ninguém multa, não tem uma ideia. É invasão de área municipal. Inclusive, esse senhor cercou tudo com placas de flange, fechou para ninguém poder ver. É dia e noite caminhão ali, é dia e noite. Lá do lado oposto, pelo antigo acesso ao Cônego, que quem vinha por olaria, ali tem um bar ali do senhor conhecido, que de lá você vê direitinho, e ninguém faz nada. A prefeitura não interdita, o INEA não vai lá, ninguém faz nada. Está aterrando à beira do rio, são 3 crimes, Nedo. Bom. E ninguém faz nada. Eu quero agradecer a participação das pessoas aqui no nosso programa. O senhor José Lins do Catacione, ele colocou aqui para mim. Parabéns pelo programa. Niedo é o que o PT criou até hoje de bom para o nosso país. Exemplo, criou o José Dirceu, criou o José Genuíno, criou o Severino Cavalcante,
criou a discriminação racial, criou a cota de 10% do negro nas faculdades públicas. Essa lei, Niedo, no fundo, discrimina o próprio negro. Pensa bem, um cidadão negro entra na faculdade com excelentes notas, aí os colegas vão bater nas costas dele e falam: aí, negão, entrou pela cota. Aí estão alguns exemplos do governo PT. Perfeita a colocação do seu José Lins, perfeita. Obrigado aí pela sua participação. E não é só na faculdade que está se usando essas cotas não, tá, Nida? Agora com o curso público também se usa. Dona Márcia de Murim, obrigado pela sua participação. Sou telespectadora assídua do seu programa. Niedo, é triste ver o quadro político que vem se desandando no nosso país. Eduardo Campos com Marina Silva, Aécio do PSDB, com outro oportunista qualquer, a Dilma, com esse dinossauro do PMDB, o partido da Boquinha, Michel Temer ou outro oportunista do PHDB. Qualquer Niedo, eu não vou votar não. Dona Márcia não vai votar em ninguém. Perfeita a sua colocação. Senhor Alain do PLC, parabéns pelo programa. Niedo, estou aqui como sempre assistindo o seu programa e vendo esse senhor no seu programa contando o drama dele a respeito dessa situação dele em relação ao seu IPTU. Ele muito bem disse que existe muitos contribuintes sendo injustiçados e às vezes por desânimo ou por falta de informação não reclame igual fez esse senhor no seu programa. Obrigado, seu Alain, pela sua participação. Niedo, o ideal e correto deveria ser pedir ao prefeito e o vice-prefeito beber essa água lá do Amparo. Queria ver se eles beberiam. Essa deve ser aquela do dito popular, água que passarinho não bebe. Realmente é repugnante termos em nossa cidade uma concessionária que cobra os tubos por fornecer uma água dessa espécie. Tem aquele dito popular: chupa que é de uva, agora mudou, bebe que é de Amparo. Obrigado pela sua participação, seu Jair, lá do Vale do Espinheiro. Bem colocada, né? Muito bem colocada, obrigado. Dona Ana do Centro, Tony Azevedo, muito cuidado com o Jaburu, pela hipocrisia. Jaburu nem entregou o diploma de pleno cidadão das terras friburguenses. Pouco tempo antes de Paulo morrer, houve uma festa onde o Gama entregou mais de 100 diplomas e ele escolheu não entregar a Paulo. Preferiu entregar a Saudade Braga e a Heródoto e muitas outras pessoas que não fizeram nada por Nova Friburgo. Até parentes de membros do Gama. Paulo ficou sabendo disso e ficou extremamente magoado com o Jaburu. Tony, quer responder aí? Quem é? Dona Ana, lá do centro. Dona Ana, a história não é bem essa, não. Mas eu, por ser educado, e essa homenagem espontânea que foi feita, que está materializada lá, inclusive com a presença do Renato Bravo, essa história está mal contada, isso não é assim não. Mas agradeço a senhora, vou ficar alerta. Senhor Paulo Moraes do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pela sua coragem, Niedo. Niedo, a nossa saúde não está mais no CTI, agora entrou em óbito, mesmo as coisas mais simples que qualquer posto de saúde do interior tem. O Raul Sertã não tem nem gases, não tem soro, não tem compressas para cirurgia, não tem roupas de cama, não tem material de limpeza, não tem nem, Niedo, papel higiênico. Enfim, Niedo, esse secretário de saúde e esse prefeito teriam que ser presos para o bem da nossa cidade. Está aqui, ó. Seu Paulo Moraes do Centro que está colocando aqui o estado do Hospital Raul Sertã. É brincadeira, mas é verdade. Senhor Hélio do Paissandu, parabéns pelo programa. Hoje, Niedo, a Altran trabalhou quando... Ué, aqui eu não estou entendendo. Vou passar o da Dona Odete, depois eu volto nesse aqui. Dona Odete de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo
Adoro o seu programa, só que ultimamente não estou gostando do descontrole do senhor Tony Azevedo. Ele precisa entender que quando qualquer pessoa se expõe em qualquer meio de comunicação, ele precisa saber aceitar as opiniões dos outros, porque se todos concordarem com ele, o programa vira um monólogo. As pessoas que no último programa fizeram colocações a respeito do seu tio, o ex-prefeito Paulo Azevedo, em momento algum foram deselegantes com ele. Dona Odete de Conselheiro, Tony, por favor. Odetinha querida, dona Odetinha querida, olha, quando eu for, porque pergunta capciosa, tendenciosa, isso para tentar destabilizar, isso para tentar macular a imagem, não a minha, mas no que vocês acham que não estava aí para se defender, eu não posso fazer nada. Se a senhora não está satisfeita, a hora que eu for falar, a senhora muda de canal. Ou então eu vou sair do programa. Porque as manifestações de apoio que eu recebi, a senhora devia ter prestado atenção e ter colocado aqui. Agora, infelizmente, eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu estou aqui pela minha consciência e pela boa história que eu vivi. Agora, se a senhora... Aí é problema seu. Aqui, ó, tem outra aí. Senhor Hélio do Paissandu, parabéns pelo programa. Hoje, Niedo, a Altran trabalhou. Quando é para orientar o trânsito, orientar os motoristas, ajudar as pessoas idosas a estacionar, aí eles não estão nem aí. Mas quando é para fazer blitz, multar, rebocar, ser ignorante com os motoristas, ou eles são maravilhosos. Hoje eu falei que eles trabalharam porque estava todo o efetivo da autarquia ali no Paissandu, juntamente com o Detran do Rio e a Polícia Militar, tocando terror na população. Parabéns, Coronel Uzzi. Colocação do senhor Hélio, alguma coisa para falar? Perfeita. Perfeita a colocação. Por isso que na hora que eu fui almoçar, o trânsito É simples, estava aqui, não, perfeito não. Cadê o prefeito? O prefeito pode coibir isso. Isso é conivência. O que tinha? Era fiscalização de PVA? Não sei. Só pode ser, por Detran tá junta de PVA. Porque reza a lenda que são 42 mil automóveis que não pagam dos que estão cadastrados no município, que tem a placa de Nova Friburgo, que estão devendo IPVA. Mas não é dessa forma não, gente. Nós estamos vindo de uma tragédia aí. Nós não tivemos colher nenhuma em cima de impostos, nem nada. Está aí, o Niedo abriu a matéria mostrando um injustiçado lá. E esse é o retrato da Altran ali, ó. Outra coisa também, se estão devendo IPVA, isso aí não é um tributo? Isso não pode ir para a dívida ativa? Isso não cabe uma ação como cabe o IPTU, doutora Tama? O governador agora parece que vai cobrar na justiça, né? Olha aqui. Vai cobrar na justiça. Ele vai cobrar na justiça e ainda vai pagar multa. Agora, assim, vamos comentar aquele caso que apareceu lá. O cidadão foi parado na blitz, ele estava com o IPVA dele feito, ele só não havia, quitado, ele só não havia feito a vistoria anual, que não deve ser obrigatória, mas no estado do Rio de Janeiro, infelizmente porque o carro teria que passar por uma revisão no mecânico para poder depois fazer a vistoria. Pararam ele na blitz, apreenderam ele. Tá, ele foi... o senhor vai lá e quando o senhor tirar o seu carro do depósito, vai estar com o IPVA pago, com a vistoria marcada. Ele foi, pagou o reboque, pagou a multa e saiu de lá sem o carro estar com a vistoria marcada. E aí? Essas blitz, elas estão servindo para quê? Simplesmente para ganhar, para botar o dinheirinho no bolso de quem? Pode ser da pessoa que está ali, pode ser do governador, pode ser do prefeito, eu não sei de quem que é. Eu só sei que essa blitz, ela tem a função simplesmente de botar dinheiro no bolso de alguém. Porque se você prende um carro de uma pessoa que está com IPVA pago, mas não está com a vistoria realizada, se ele só podia sair de lá com a vistoria marcada, ele só poderia sair de lá no dia da vistoria. E eles soltaram. E ainda disseram para ele que se ele passasse de novo numa blitz, mesmo não tendo a vistoria paga, realizada, ele sofreria o reboque e pagaria tudo de novo. Quer dizer, isso é um absurdo. Essa blitz só quer botar dinheiro no bolso de alguém, infelizmente.
Seu processo está quase pronto, meu querido. Dona Alaide de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, tenho 84 anos, trabalho, produzo, sou muito feliz pela família que tenho, assisto todos os programas. E no último programa fiquei muito triste com o Tony Azevedo, um telespectador ligou do Cônigo e perguntou ao Tony o que ele achava da atitude que o Paulo Azevedo teve quando renunciou ao mandato. E se lançou vice com Neuci Silva como prefeito. E com isso bagunçou a nossa cidade. Durante 4 anos, ele simplesmente atacou o falecido prefeito Alencar Barroso e sua família. Faltou respeito do Tony, ele é inteligente, mas muito agressivo. Dona Adelaide, Tony. Dona Adelaide, talvez a senhora não tenha vivido o que eu vivi. E a pergunta que veio com relação, se a senhora não sabe, se o Niedo permitir eu falar aqui, contar essa história, o porquê. Não, se for rápido, eu não tenho como falar. Não, Tony, eu não vou deixar. Fala, Tony, meu Deus do céu. Não é. Outro dia eu respondo a senhora. Senhor Arthur do Centro, parabéns, Niedo, pelo ótimo trabalho que você faz pelo povo que nunca tem voz nos meios de comunicação. Niedo, a minha filha trabalha no Hospital Raul Sertã. E você pode não acreditar. Ontem e hoje está faltando um receituário para os médicos prescreverem os medicamentos para os pacientes. Esse prefeito, Niedo, além de incompetente, ele é mau caráter. Obrigado, senhor Arthur. Tony, você vai me fazer uma gentileza? Responde a dona Alaide, que ela... Mas não posso responder com pressa, eu sei. Eu não ela posso teve a responder consideração de ligar para o programa e... Então tudo bem, Niedo, mas eu só não posso responder com pressa. Só não posso responder com pressa, porque senão ficam meias palavras de minha verdade. Ô, Tony, eu abro mão dos 5 minutinhos do programa do idoso. O que acontece é que existia uma pesquisa na época que o Heródoto tinha a possibilidade de voltar ao governo. Ele tinha 45% de intenção de voto. Paulo Azevedo, meu tio, ele viu um furo na lei que ele poderia se descompatibilizar com o governo e vir candidato a vice, na chapa do Neuci, porque não se tinha um plano de poder, não, tinha-se um plano de governo que precisaria, no mínimo, porque 4 anos são muito pouco, para materializar esse plano de governo. E não bagunçou nada, não. Quem tirou 2 anos do mandato do Neuci foi o senhor Heródoto Bento de Mello, como ele fez lá atrás, quando ele tirou o Vanor Tassara Moreira, o pai do Demerval, na Revolução, com a metralhadora nas costas. E o meu tio cuidou o governo inteiro do seu Alencar Pires Barroso. Ele tinha uma firma de desratização, eu ajudei muito o Alencar, ele conviveu os últimos anos de sua vida, ele era mais próximo de mim do que dos filhos dele. E eu sei tudo que meu tio passou na mão do seu Rogério Barroso, e todas as oportunidades que o seu Rogério Barroso deu, que o meu tio lhe deu. Então, eu tenho muita propriedade para falar, eu não ofendi ninguém não, César é meu amigo, tem respeito por mim, a maioria deles, as meninas. Agora, eu não vou ficar aqui compactuando com mentira. Se o Alencar for um bom prefeito para o Cônigo, eu acredito que não, porque depois que Paulo fez tudo no Cônigo, nunca mais fizeram mais nada. Cônigo, Cascatinha, Vargem Grande, tá tudo lá, foi ele que fez, ninguém entrou mais ali e fez nada. Então, essas perguntas tendenciosas, capciosas, esse tipo de coisa para tentar desestabilizar, eu sei de onde isso vem, ô dona Alaide. Mas eu sei, eu vivi isso tudo. Meu tio protegeu a família toda. O César foi superintendente da AMAI. O César foi secretário de obras. Rogério Barroso, ele deu 2 eleições a Rogério Barroso, e Rogério Barroso era empreiteiro. Era empreiteiro, fazia obra. Como ele fez agora no governo do Demerval. Nesse 1 ano que o Demerval ficou. Ele não tem mandato, mas estava fazendo as obrinhas dele. Então, eu tenho muita propriedade para falar. Eu fico triste da senhora achar que eu ofendi alguém. De repente, a forma como eu falo, ou com a eloquência que eu falo, porque eu sei que essas perguntas, de onde elas vêm, a senhora me desculpe. Dona Laura de Duas Pedras, obrigado aí pela sua participação.
Parabéns pelo programa, Niedo. A Patrícia, que mandou na saúde, é uma mulher arrogante, trata mal o seu subordinado, trata mal o povo, e o Rogério Cabral tem rabo preso com ela, porque ela foi sua tesoureira de campanha. Obrigado, dona Laura e de Duas Pedras, pela sua participação. Senhor Carlos do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, essa Câmara é a pior Câmara da história da nossa cidade. Niedo, acredite se quiser, mas o Maicon, que era o homem forte do ex-presidente Luciano, continua mandando e desmandando na Câmara. Esse Márcio Damaso é um banana mesmo. Obrigado, seu Carlos, pela sua participação. Dona Glória de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, a Altran continua a mesma incapacidade, arrogância, falta de material humano. O nosso trânsito, Niedo, já não é mais um caso de sofrimento do povo, é caso de polícia. O Paissandu é um perigo, Niedo. Quem vai de Olaria para o centro tem que ter muito cuidado, porque quem vai na Avenida Galdino do Vale e contorna a praça para acessar o viaduto, não respeita quem vem de Olaria. Contorna a praça em alta velocidade. E a Altran até hoje não pensou em solução alguma. Obrigado, dona Glória de Olaria. Senhor Amauri de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, que Câmara é essa que nós elegemos, meu amigo? Um presidente que é pior que um poste. O poste ainda serve para passar rede elétrica, fios de telefone, fios de internet, TV a cabo. E o presidente da Câmara não passa por ele nada de bom. Os vereadores são horríveis, uma meia dúzia que são cascudos. Na gíria, quer dizer, tem experiência, só colocam essa experiência em benefício próprio. Estamos à mercê da sorte. Perfeita a colocação do senhor Mauri. Senhor Leonor do Curral do Sol, parabéns pelo programa. Eu tenho na minha porta um bueiro entupido. Eu já pedi dezenas de vezes à Secretaria de Serviços Públicos e eles não tomam providência, nem satisfação. Não fazem nada no bueiro aqui do Curral do Sol. Pagamos um dos IPTU mais caros da cidade. É muita incompetência desse desastrado governo. Estamos entregues à própria sorte. Obrigado, dona Leonor. Senhor Leandro do Parque das Flores, parabéns pelo programa. Niedo, hoje na inauguração da Ponte de Conselheiro, esses oportunistas da nossa cidade e do Estado, com esse senhor que recebe o nome de Pezão, falaram, e na saúde, que é um terror, eles nem tocaram. Vão tocar na saúde, né? Aí, Tony, responderam a nossa dúvida. A ponte foi inaugurada. É. Agora, será que fizeram o teste de carga? Eu lembrei de você, Tony. O teste de carga e o... A boa engenharia mandaria isso, né? E como é que chama o negócio da lateral? Guarda-corpo. O guarda-corpo. Mas não botaram guarda-corpo, não? Botaram. Não. Botaram um negocinho lá, muito sem vergonha. Não. Fizeram uma tubulação, uma coisa muito mal feita, vazada. E não é guarda-corpo? Uma criança sai por baixo, não. Aquilo não é Eu não vi, guarda-corpo, eu não vi, não. Vamos lá, Lido. Nós vamos lá mesmo. Mas vamos lá filmar para trazer aqui para mostrar aos telespectadores, né? Senhor Max de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Temos mais de... Não sei se está certo isso aqui, mas temos mais... Eu vou ler como eu recebi. Temos mais de 300 pessoas recebendo o salário dessa Câmara. E eu queria perguntar aos senhores, o que contribui essa Câmara para o engrandecimento da nossa cidade? Está aqui uma interrogação. Bom, no meu entendimento, não contribui em nada. Não sei da do Tony e da doutora Tabata. Seu Max, se o senhor não sabe, eu então... 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Lançado com muita festa por Lula,
como uma grande tarefa de seu governo e da Dilma, cognominada a mãe do PAC. Embora já tenha sido aplicados milhões de reais, não há nenhuma grande obra terminada no cronograma do PAC. Há obras abandonadas, como a Transnordestina e a Transposição do Rio São Francisco, cuja obra foi dividida em blocos, todos inacabados, com exceção do realizado pelo Exército. Total prejuízo dos nordestinos que continuam sofrendo com a seca que assola aquela região. E qual o destino das verbas alocadas? Não sei, não sei. As firmas que receberam e abandonaram as obras devolveram o dinheiro? Também não sei, acredito que não. É uma vergonha e o governo não fala nada. Mas é uma vergonha mesmo, né? Dinheiro não tem é resposta capim, para nada. dinheiro é capim, dá em árvore, Absurdo, não sai do absurdo. bolso deles. Isso é loucura. Ninguém devolve nada, ninguém fala nada, ninguém diz nada. É um negócio de maluco. Já deu para perceber que o nível de tolerância do povo com as espertezas, irregularidades e jeitinhos que tanto caracterizam os locais está num nível mínimo. E isso é uma ótima notícia, quando a divergência não desbanca para a pancadaria. Não sou sociólogo, mas acho que esse cansaço ficou ainda maior depois das manifestações de junho. Percebo que as pessoas estão mais vocais na hora de expressar sua indignação com um monte de coisas que, há 10 anos, pareciam uma espécie de cultura. E todo mundo entubava resignado. A população sempre consideraram malícia, ranhetice ou simplesmente falta de sexo a atitude de quem briga por serviços melhores. Muita gente continua pensando assim, mas isso vem mudando a julgar pelo que eu vejo pelas ruas da cidade e pelos incontáveis e-mails que recebo de gente cansada de pagar caro por serviços, produtos, experiências que nem de longe valem o preço. Significa que a paciência com eles vem zerando. Estacionar carro sobre a calçada, não pegar as fezes do cachorro, falta de cuidado com o patrimônio público, especialmente o histórico, jogar lixo no chão, polícia brutalizada e pouco inteligente, funcionário público que não trabalham, serviços de transporte público de modo geral, fechamento de cruzamento, insegurança no morro e no asfalto e politicagem rasteira, como governos incompetentes e corruptos e mais uma série de coisas. Então, essa é a intolerância e a impaciência do povo que com esses movimentos de junho já está chegando naquele momento crucial. Você não acha, Antônio? É. Concorda que está chegando lá? Perfeito. É. E Tabata, concorda? Perfeito. A paciência do povo já se esgotou. Não é brincadeira não, gente. Vamos lá. Tem 2 perguntinhas aqui, né? Dona Silvana do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. O prefeito Rogério Cabral exigiu que os funcionários públicos cumpram o edital e trabalhem 40 horas semanal. Só que o pessoal da educação conseguiu a redução de horário. Eu queria perguntar à doutora Tabata se todos são funcionários públicos, porque uns têm que cumprir 40 horas semanais e os da educação não. Doutora Tabata. Olha, dona Silvana, pelo que eu saiba, o professor, quando ele assume o cargo, ele tem que trabalhar, os professores de primeira CA, né, hoje, antiga 4ª série, hoje o 5º ano, eles cumprem, acho que são 22 horas semanais, são 5 horas por dia, se eu não me engano, e mais 2 horas de planejamento. Agora tem que ver como que estava lá no edital do concurso de 99, no concurso de 2007, né, Nido? A gente tem que voltar a falar nesse concurso que está rolando aí. Aquela notícia que nós já trouxemos ao programa, então tem que lembrar, fazer uma pauta. Entendeu, dona Silvana? Então, assim, isso é uma questão que tem que ser vista
com carinho, porque o professor realmente ele tem uma jornada diferenciada dos demais funcionários. E aproveitando, doutora Tabata, a senhora não pode esquecer de falar daquele tempozinho do idoso. Com certeza. Você trouxe alguma coisinha? Que você falou que tinha trazido? Alguma coisa que ia falar do idoso? Se você não tiver... Não trouxe? Então, se você não tiver trazido, assim que você lê a sua perguntinha, aí eu entro já falando. Não, já pode dar. Já posso? Pode. Você não quer ler a... Não, eu prefiro que Kátia, que a senhora fale com o idoso primeiro, porque senão a gente esquece do horáriozinho do idoso, né? Então, vamos lá. Eu tinha sentido pro Tony, mas, isso não pode esquecer. Ainda sobrou tempo. Olha só, essa semana eu recebi uma ligação, essa semana não, minto. Semana passada eu recebi uma ligação de um senhor a respeito da confirmação sobre a idade em que a pessoa é considerada idoso de acordo com o Estatuto, a Lei 10.741 de 2003. Então, eu não me recordo o nome dele, mas eu acho que é seu Antônio. Se ele estiver assistindo o programa, ele sabe quem é. Olha só, não só para o senhorzinho que me ligou, mas para qualquer outra pessoa. O artigo 1º da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, ele diz o seguinte: é considerado idoso toda pessoa acima de 60 anos. Então, quer dizer, se você tem 60 anos, você é considerado idoso. 65 é para andar gratuitamente em ônibus. 60 anos é a prioridade em atendimento em banco, em farmácia, em médico, em qualquer outro lugar. Porque ele disse que ele chegou às 7 horas da manhã, ele tem 63 anos, ele chegou às 7 horas da manhã para realizar um exame no Raul Sertã, e quando ele chegou lá, que ele disse que ele era idoso e que ele teria prioridade, a menina apontou um cartazinho que está lá dizendo 65 anos. Por favor, corrijam esse cartaz. 60 anos é a prioridade do idoso. 65, eu volto a dizer, é a prioridade para andar de ônibus. E ele ficou absurdamente de 7 da manhã a meio-dia aguardando no Hospital Municipal Raul Sertã para fazer esse exame ao qual ele teria o direito de passar na frente de qualquer pessoa. Tá? E o Estatuto do Idoso, ele diz que o idoso ele tem preferência no atendimento. Inclusive, aqueles idosos com dificuldade de locomoção, é claro que isso não acontece, mas ele pode ser exigido. Tá? Ele tem direito a atendimento domiciliar. Ele tem direito a médico, ele tem direito a prótese, ele tem direito a órtese, ele tem direito a remédio, tudo fornecido gratuitamente pelo poder público, mas desde que, isso é uma exigência do Estatuto, desde que ele tenha acompanhamento médico através do SUS, tá? Médico particular, inviabiliza isso. Independe da classe dele, ele pode ser aquela pessoa da classe E, aquela pessoa mais humilde, como ele pode ser aquela pessoa de alta classe. Ele tem a prioridade no atendimento e direito a todos esses tratamentos e a todos os medicamentos e próteses e órteses fornecidos gratuitamente pelo SUS através do poder público. Ele também tem direito que lhe seja vedado a discriminação do... Tem uma pulguinha aqui mordendo meu pé. Ele tem direito à discriminação com relação ao valor do plano de saúde, tá? O plano de saúde ele tem que ser adequado dentro do que a lei permite. Ele não pode sofrer, só porque ele é um idoso e a probabilidade, a chance dele vir a falecer maior e de ter problemas de saúde ser maior do que uma pessoa com menos idade, ele não pode absurdamente pagar o valor do plano de saúde, o que infelizmente não acontece no país, né? Que nós temos uma pessoa hoje de 0 a 18 anos, vamos dizer, paga R$ 96 de plano de saúde, um idoso acima de 60 anos está pagando R$ 500, R$ 600 de plano de saúde, tá? Não pode abrir.
E com relação à discriminação também para a realização de concurso público, ela não pode acontecer, tá? Mas como existe hoje a aposentadoria compulsória, que a gente brinca e diz que é a expulsória, que a pessoa, qual completar 70 anos, ela é obrigada a se aposentar, o limite de idade para se fazer um concurso público é 65 anos. Por quê? Porque você vai trabalhar durante 5 anos para você ser aposentado, não, para você ter ao menos, durante os 5 primeiros anos é o quinquênio, né, Nido? No concurso público. Verdade. Então é por isso que o limite é 5 anos, tá? Por causa dos direitos que a pessoa tem de poder receber esse quinquênio. E no caso de empate num concurso público de uma pessoa com mais de 60 anos e uma pessoa abaixo de 60, a prioridade é desse idoso também, tá? Então, só reafirmando aqui, Nido, artigo 1º da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, ela diz que é considerado idoso a pessoa com 60 anos. Acima de 60 anos. Completou 60 anos, você já se encaixa no artigo 1º do Estatuto do Idoso. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Nossa Constituição completa seu jubileu de prata, inaugurando o extenso rol dos direitos e garantias fundamentais. A Carta Magna proclama a garantia da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É de se lamentar a deprimente realidade de que, nestes 25 anos de vigência, em que pontificaram 8 anos de social-democracia tucana e 10 de lulopetismo, nossos estadistas não tenham conseguido formular, notadamente nos campos de segurança, saúde e educação, um mínimo de políticas públicas capazes de garantir ao povo brasileiro, de forma razoável e sustentável, aqueles 5 marcos balizadores dos direitos fundamentais. Em que pese a verborragia garantista, o que sempre prevaleceu foi o improviso das soluções assistencialistas, sempre exacerbadas nas vésperas de eleições. A única vez que concordei com o senador José Sarney foi quando ele disse que a Constituição de 1988 tornava o Brasil ingovernável. Realmente é uma colcha de retalhos e nunca se praticou o que lá está escrito. Faltava muita regulamentação, nunca feita até hoje. Assim, o seu brado ficou no vazio da história. Essa história da Constituição, Otônio, que ninguém respeita, não é verdade? É verdade. Ninguém, não viu o Joaquim rasgando? Você não viu ali? Quer dizer, tudo bem, é uma revolta, tudo bem, mas é uma revolta que não... As revoltas, determinadas coisas da revolta não podem acontecer, não deve acontecer. Você não viu o que aconteceu no Rio, em São Paulo ontem? Vi, Eu pensei até que você fosse comentar isso. Mas é tanta coisa. Que a violência está aumentando, o grau de violência está aumentando. As coisas estão aumentando dia a dia, não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito mais. Eles perderam a rédea, o controle disso aí. E não estão se apercebendo. E não estão ou não querem ver, né? E a coragem dessa molecada aí não é mole não. Não é mole não. Dona Cátia do Cordoeira, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é triste ver nossa cidade chegar ao ponto que chegou. Sabe por quê, Niedo? Porque desde 1996, quando o prefeito Alencar Barroso assumiu, são 37 anos. Niedo é com alguns lampejos nos governos Heródoto de 82 a 88 e Paulo Azevedo de 89 a 92. O resto desses 37 anos foram desastrosos. Perfeita a colocação da dona Cátia. Senhor Felipe do Cônego, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu queria saber, Niedo, quando eles vão mudar o ponto de ônibus, porque o Cônego cresceu e o ponto de ônibus não faz sentido mais ficar onde está, atravancando todo o trânsito. Esse guarda que muitas vezes está dormindo causa
o maior terror a quem para por segundos em frente aos comércios. Isso tudo é obra do Gustavo Barroso. O Tony me conhece, sou o Felipe da oficina. Tony conhece esse problema lá também, né, Tony? Inclusive, nós orientamos até onde deveria ser, né, Felipe? O ponto de ônibus, né? Mas até agora não fizeram nada, né? Eu até arrumei o pessoal que era para refazer ali a ilha e cortar aquele bico, porque o ônibus não consegue ter acesso lá para perto da escola, né? Mas ficou só no quais, mas você está coberto de razão. E aquele gordinho bonito que você viu lá, ó, aquele azulzinho? É dele, Felipe. Felipe, um abraço, um beijo em todos aí. E Bom, o que ele falou é pura verdade. Pura verdade, né? É inconcebível a um país que queira se afirmar como grande economia mundial aceitar o fato de que temos ainda 3,518 milhões de menores de 5 a 17 anos trabalhando. Isso significa que o trabalho infantil e a pobreza retira deles toda a condição de poderem aprender, sonhar e desejar. Roubam-lhes, portanto, qualquer chance de um futuro promissor. Um país que se diz do futuro não pode aceitar tal fato de forma passiva. Políticas públicas eficazes precisam ser implementadas, tanto no campo da educação quanto em saúde, saneamento básico e melhoria de vida real, sustentável, para que suas famílias tenham condições de sobreviver sem o trabalho de suas crianças. É profundamente lamentável ainda termos um contingente tão alto de trabalho infantil que já deveria ter sido erradicado nesta última década, que, segundo se propala, foi de grandes avanços sociais. Nós, como sociedade, não podemos conceber tal distorção. Mas isso aqui é uma matéria que eu trouxe, que é o trabalho infantil, a distorção social, que é perfeito, né? Exatamente, né, doutora Tava? Verdade. O que acontece nesse país. E eles vivem dizendo que melhorou, que subiu, que cresceu, que não sei o quê, e a gente vê aí, não acontece nada. Você vê acontecer alguma coisa? De jeito maneiro. Você vê, Tava? Nada. Não acontece nada. Falar é fácil, falar agir é muito difícil. fácil, agir é muito difícil, entendeu? Por exemplo, olha aqui, ó, no Japão, país de cultura milenar e alta tecnologia, o professor é o único súdito que, devido à sua importância, é dispensado de fazer referência ao imperador, sabia disso? E aqui No Brasil, toma no bomba. Rio em particular, ele é tratado a bombas e cacetete por autoridades arrogantes que não têm capacidade de administrar a educação e remunerar condignamente os professores. Eu sou do tempo em que havia respeito ao professor dentro e fora da sala de aula. Hoje acabou isso tudo. Antigamente o professor para a gente era idolatrado, não é verdade? A gente tinha um respeito pelos nossos professores. Hoje acabou essa bagunça que está aí, eles comem no pau, eles jogam bomba. E quando fazem um acordo, como fizeram em Friburgo, o acordo que fazem é para começar a cumprir em janeiro do ano que vem, que a gente já sabe que não vai cumprir, vai ter que ter outra greve. Exatamente. Não é verdade? Onido, o piso de um professor do Estado com 40 anos de magistério não dá R$2.000. Quer dizer, isso é brincadeira. Essa pessoa, esse professor que eu estou falando, ele recebe um pouquinho mais de R$2.000, quase R$3.000, porque ele tem 45% de triênio. Entendi. Entendeu? Se não tivesse o triênio... Se não tivesse o triênio, ele passava fome. Com certeza, com certeza. Outra coisa que a gente vem falando, até de uns programas para cá, passou despercebido, mas minha gente, nós precisamos abrir o olho. Vem aí a maior epidemia de dengue. Não estão fazendo nenhum trabalho para dengue. Entre 15 de fevereiro e 15 de maio agora de 2014, diante dessa negligência das autoridades, não estão fazendo nada, não divulgam nada, não fazem nada. Tomara que não aconteça, mas está aí se desenhando uma grande epidemia de dengue, Antônio. Você lembra aquelas que nós tivemos no Rio? Chegou a Friburgo, lembra? Teve pessoas com dengue em Friburgo e ninguém faz nada, ninguém alerta nada, não tem nada, as águas estão todas empoçadas, você vai no cemitério, tem água para tudo quanto é lado, tudo aquelas águas paradas, ninguém faz nada, ninguém quer saber de nada. Quer dizer, parece que o povo é cachorro, eu não sei o que eles pensam. Senhor Eduardo de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa.
Eu queria falar, Niedo, que o seu programa é muito bom. Mas a arrogância do Tony Azevedo está me fazendo parar de ver o programa. Eu gosto muito de você, Niedo, da doutora Tabata. Mas o Tony pensa que só ele tem razão, se esquece que no governo do tio dele, ele era empreiteiro da prefeitura. Isso não é nepotismo, Niedo. Ele é o espelho do seu falecido tio. Deixa, eu vou, essa quem vai responder sou eu. Pera, depois eu lhe passo. Ô, senhor Eduardo, a formação das pessoas, cada um tem uma maneira de reagir e cada um tem uma maneira de fazer as suas colocações. Se todo mundo fosse igual nesse mundo, isso aqui ou seria muito bom ou seria muito ruim. Por isso tem as diferenças de uma pessoa para outra, para poder ter o tete a tete e ter as discussões. Se não fosse assim, não teria graça de se viver. Ou era sempre, todo mundo ia concordar com tudo, tudo ia ser muito bom ou tudo ia ser muito ruim. Então, o Tony tem a formação dele e que a gente respeita. Eu tenho a minha, que também, tem horas que também eu tenho a minha agressividade. A doutora Tabata tem a calma dela, mas tem as horas da agressividade dela. Então, isso aí faz parte do ser humano. Isso aí não tem jeito, faz parte do ser humano. Tony, por favor. Ô Eduardo, eu fui empreiteiro sim, eu emprestei o meu talento e a minha competência a bem dessa população. Mas ser empreiteiro não é ser ladrão, porque todo mundo acha que empreiteiro é ladrão. No governo Paulo Azevedo, doutor, nós trabalhamos a 40% abaixo da tabela EMOP. Por isso que Paulo pode ser campeão em obra. Agora, se tu acha que eu sou arrogante, isso deve ser um problema seu, pessoal. Eu não posso fazer nada. Eu já disse que eu não estou aqui para agradar. Eu não estou aqui para agradar. Eu gostaria que, em vez de você ficar incomodado com isso, que nós usássemos o espaço do programa para ver o que a gente pode, as soluções que nós temos aí para conselheiro. Você devia estar preocupado com o seu bairro, muito mais aonde você vive, do que com a minha pseudo-arrogância. Você deveria estar aí em cima do seu secretário, que não faz nada, mente para burro. A coisa está tão ruim que o vice-governador vem inaugurar um pontilhão que está todo errado, não tem guarda-corpo. Era nisso que vocês deveriam se bater, porque a experiência que eu adquiri ao longo desses anos, meu querido, e conhecendo como eu conheço o seu bairro muito melhor do que você, nós temos as soluções para isso tudo. Agora, se tu me acha arrogante, o problema é seu. Quero agradecer a dona Lúcia, do Catarcione. Parabéns pelo programa. Niedo, doutora Tabata e Tony Azevedo. O povo não deve reclamar, não. Nós não votamos agora. Vamos aguentar 4 anos. Perfeito, dona Lúcia, pela sua colocação. Bom. Eu sempre ouvi, Nildo, a minha mãe dizer um ditado que eu acho que, infelizmente, ele não se aplica para Nova Friburgo. Ela diz que cada povo tem o governo que merece. Será que os friburgueses merecem? Você sabe qual é o problema, Tabata, Niedo? O problema hoje é que o friburguês não tem mais identificação. Essa terra, ao longo das últimas décadas, miscigenou de uma tal forma que as pessoas que chegam em Friburgo hoje, eles não conhecem a verdadeira história que está para trás. A história passa a contar a partir do momento que eles aportam aqui. E essa miscigenação, essas pessoas que vieram desses municípios do entorno e que vieram porque Friburgo era a terra da oportunidade, hoje não. Hoje nós temos uma cidade falida economicamente, nós temos uma cidade com falência moral na política, nós não temos... Eu gostaria que alguém dissesse que consegue vislumbrar um horizonte. Agora, podiam aproveitar o programa aqui para questionar soluções, para a gente poder passar um bocado da boa experiência que a gente teve, vestindo a camisa e suando por essa terra. Bom, televisão é assim, quando a gente começa... já acabou. Já acabou. Eu quero, doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza.
Obrigada a vocês, nossos amigos, que mais uma vez contribuíram com o sucesso, né, do nosso programa. Uma grande semana a todos. Um grande beijo, um grande abraço, um grande beijo para o Baixinho. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tony, a sua despedida, por gentileza. Friburguenses, vocês tenham uma boa semana e que Deus os proteja. E aquela rapaziada daquele cantinho, na subida ali da Cristóvão Colombo, aqui, nós não fizemos nada para ofender ninguém. O que nós fizemos foi uma brincadeira, como vocês brincam com todo mundo todo dia. Mas eu amanhã vou dar uma passadinha aí e vou conversar com um por um. Uma boa noite. Bom, eu quero agradecer as pessoas que participaram do programa, quero agradecer as pessoas que entram em contato conosco, que colocam aqui as suas posições. Quero agradecer o povo que nos encontra nas ruas de Friburgo e também nos parabenizo. Quero dizer que o programa em defesa do consumidor é um programa exatamente dessa maneira, é a finalidade desse programa. É um programa polêmico e que as pessoas mandam e dizem o que querem e eu não tenho veto. Tudo que chega aqui na minha mão é lido. Pode ser contra João, contra Manel, pode ser contra mim, que já teve diversos, e eu respondo no momento certo. Então, é um programa sem veto. E sempre eu digo isso e vou repetir. O programa está aberto para alguma pessoa que achar que foi ofendida, para não achar que não gostou do que foi falado. Está aberto, é só entrar em contato comigo, eu dou o direito de resposta. Para nós é até excelente que a pessoa venha aqui participar do programa e se defender de alguma coisa, se por acaso aconteceu, está aberto o direito de resposta. Sempre teve nesse programa. Esse programa está no ar 9 anos e poucas coisas. Agora, em março do ano que vem, esse programa completa 10 anos. E a batida do programa foi sempre a mesma, será sempre a mesma. Será sempre a mesma. E vou repetir aqui, já, apesar de já ter colocado, eu vou repetir. Cada um é cada um. E cada um tem a sua maneira de reprimir aquilo que é dito. Então, se todo mundo fosse igual, ou isso era muito bom ou era muito ruim. E aí, eu respeito o direito de cada um, como tenho certeza que todo mundo respeita os meus direitos. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.